Alô, pessoal, tranquilito no mais? Conversei com Marcelo Melo, consultor de fertilizantes da Stonex, sobre o mercado de fertilizantes de 2024. É imperdível! Pessoal, com muito prazer, estou com Marcelo Melo, da Stonex. Ele é consultor de fertilizantes da Stonex, é um analista brilhante que já esteve no canal várias vezes, ele é muito conhecido, e a gente vai conversar sobre o que se vê hoje no mercado de fertilizante, perspectivas aqui no Brasil. Marcelo, novamente, um enorme prazer estar com você aqui no canal Adubos e Adubações. E aí já te pergunto, né, Marcelo, para introduzirmos o assunto, como chegamos até aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, como você vê o momento que a gente vive hoje no mercado de fertilizantes. Muito obrigado pela tua presença, Marcelo. Não, é sempre um prazer estar aqui, Nelson. Então, olha, eu acho que, primeiro fazendo uma retrospectiva rápida do NPK, nós vínhamos num canal ainda de queda muito forte, que começa em meados de 2022, alguns meses, 2 meses depois da guerra, do início da guerra da Ucrânia, e os preços caem muito forte. E seguiram caindo o ano passado, 23, até mais ou menos maio, junho do ano passado. E aí, o que nós tivemos foi que a ureia, a partir de então, vamos dizer, o nitrogênio, a partir de então, ele começa a ter a dinâmica normal dela. Então, a ureia é sempre muito volátil, ela sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito, e isso é o que está acontecendo. Então, aí, no segundo semestre do ano passado, teve um rally, depois teve uma queda muito forte. Quando foi a partir de janeiro, ela teve um novo rally, que foi o rally do primeiro semestre, muito intenso, muito forte, e agora ela está derretendo, a palavra que a gente usou, porque realmente é o que ocorreu. No Brasil ela chegou a perto de 400, ela está agora 290, 295, e no mundo também. Então, e esse é a dinâmica normal da ureia. E ela agora, como os Estados Unidos está acabando a demanda para o plantio de primavera, principalmente, vamos dizer, a parte de nitrogênio, ela agora vai ficar baixo, e a partir de junho, maio, junho, julho, em algum momento, nós vamos ter o rally do segundo semestre, que também é comum. Este ano, o rally do segundo semestre pode ser um pouco menor. No ano passado, para você ter ideia, o rally do segundo semestre, no Brasil, os preços subiram 50%. A gente acha que esse ano deve ser um pouco menor por 2 motivos principais. Primeiro, porque o milho está mais baixo do que estava o ano passado. E segundo, portanto, isso perturba as relações de troca, né? E segundo, porque a Índia, que é ainda um grande importador, ela já tinha aumentado muito a produção dela no ano passado, e esse ano ela ainda aumentou mais uns 10%. Então as importações da Índia devem ser menores esse ano do que o ano passado. Mas ainda assim, ureia é muito divertida, é um preço muito volátil, e ela vai subir. Então, em vez de 50% como ocorreu ano passado, a gente está achando que ureia pode subir 25%, 30% no segundo semestre. Quando vai começar a subir, é difícil dizer, mas como está tudo antecipado, né, o rally do primeiro semestre foi antecipado, a queda, o final do rally também está sendo antecipado, é possível que o rally do segundo semestre também comece antes. Normalmente eu diria que começaria em julho, mas é possível que ele comece ainda em junho, eventualmente até o final de maio. Vamos ver. Temos um pouco ainda a cair. Então esse é o nitrogênio. E o nitrogênio até no sul do país ainda tem gente que ainda precisa comprar para safras inverno, né, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e o momento já está muito bom, porque nós estamos aí perto do Brasil a 290, 95, acho que pode cair mais 10, 15 dólares, mas já caiu tanto que está excelente. Então, um bom momento de compra. Agora, para o segundo semestre, a gente tem que esperar um pouco para ver aonde ele vai parar. Para quem vai fazer milho safra verão, pode esperar um pouco ainda.
como eu falei, aí talvez até maio, junho, para ver o que vai ocorrer. Bom, mas eu acho que a grande bola da vez agora é a safra-verão. E daí o forte da safra-verão é a soja. Então aí é muito pouco nitrogênio envolvido, nós temos que falar de fósforo e potássio. E potássio é o seguinte, os fundamentos desse mercado, eu já tenho falado outras vezes, são bem ruins. Você tem aí muita produção e a demanda certamente está menor do que a oferta. Então o potássio caiu bastante, o ano passado, que nem a ureia, que foi lá para baixo, e ele continuou, a partir de dezembro, ele continuou caindo e cedendo. Bom, e por que isso? Acho que talvez o principal motivo é a Bielorrússia, que é um grande produtor e que em 2022 produz 13 milhões de toneladas, mais ou menos. Em 2022 ela foi sancionada economicamente pelos Estados Unidos, e essas sanções econômicas elas têm uma eficiência importante no curto prazo, mas depois vão surgindo os planos B e as coisas fluem, né? Então essa é a situação. Agora, então, em 2022, quando ela foi sancionada a partir de março, que valia a sanção, ela exportou muito pouco. Então, em vez das 3 milhões de toneladas, exportou 4 milhões e meio, e sendo que a maior parte foi no primeiro trimestre, exatamente antes de estar validada a sanção. Depois, no ano passado, 2023, ela já conseguiu exportar 9 milhões de toneladas. Então, ela já subiu bastante o volume que ela exportou. Então, isso foi entrar uma mina nova no mercado, grande. E agora, esse ano, novamente, em 2013, ela já está produzindo aí numa taxa de 13 milhões de toneladas ano. Então, ela subiu de 9 para 13, são mais 4 milhões de toneladas. Então, é uma mina nova entrando no mercado a cada momento e uma mina grande. E a maior parte disso vai para a China, que não está nem aí para a sanção econômica, mas, evidentemente, daí a China não compra dos canadenses. E aí está sobrando produto no Canadá. Então, eu tenho a impressão que no curto prazo, se não houver cortes efetivos de produção, não há por que o mercado de potássio subir de modo significativo, né? Então, no momento tem uma negociação relevante com a Índia, porque a China, evidentemente, não vai fechar nenhum contrato anual esse ano com os canadenses. E porque até tem um número interessante. Se você pegar como consumo, o maior consumo mundial é a China. Ela consome umas 18 milhões de toneladas ano de potássio. O segundo maior é o Brasil. A gente consome de 12 a 13, mais ou menos, né? Porque 13 é o que a gente importou, mas sobrou um pouco de estoque. Ela faz de 12 a 13. Entre os dois países, a gente está falando de 30 milhões de toneladas. E 30 milhões de toneladas é cerca de 45% do consumo mundial, que é umas 60, 65 milhões de toneladas. Então nós somos muito importantes. E esses dois países estão altamente estocados em potássio e altamente ofertados. Então é difícil que o preço suba. O terceiro país que é uma referência importante, porque os Estados Unidos não é uma referência importante, por quê? Ele consome bastante, mas ele é quase que um estado a mais dentro do Canadá, né? Porque o Canadá está do lado, muito perto, Saskatchewan está pertinho das áreas produtoras norte-americanas, então pode ir por via ferroviária, por via, inclusive, rodoviária, então os Estados Unidos é quase que um estado do Canadá nesse sentido, para potássio, pelo amor de Deus, não estou querendo fazer nenhuma polêmica aqui. Agora, a Índia é importante porque ela também faz contratos anuais grandes, mas 3 milhões de toneladas que ela vai fazer, então já é 4 vezes menor que o Brasil. E o Canadá está tentando negociar um contrato com a Índia, e para que ele negocie esse contrato com a Índia está querendo um preço abaixo de $300, 280, 290, e o Canadá não está aceitando. O Canadá quer 310, 315. Então eles estão tentando no Brasil fazer o preço subir para que ele possa chegar na Índia e falar: Índia, aí o Brasil consome 4 vezes mais que você, está comprando, está pagando mais caro, por que você quer pagar mais barato, né? Então acho que esse é um pouco do jogo quem está nesse momento correndo por aí. Inclusive, quando foi final de fevereiro, início de março, houve uma pressão muito grande de vendedores, e por vendedores eu colocaria basicamente
grandes traders, né, Bunge, Cargill, ADM, e também, de certo modo, algumas grandes misturadoras, falando, uma pressão de venda, falando, pessoal, brasileiro, por que vocês não antecipam a compra? O preço está espetacular, está mesmo, o preço está muito baixo, muito bom o preço de potássio, é verdade, porque os fundamentos são muito ruins. Então antecipa a compra, o preço está muito bom, a relação de troca é espetacular, e é mesmo, está entre as 10, 20% melhores relações de troca dos últimos 5 anos, apesar da soja estar baixa. Antecipa a compra. E eles conseguiram fazer isso. E isso foi o que deu sustentação para essa política de subir o preço. O preço subiu aí 10, 15 dólares, talvez, no Brasil. Pouco, mas talvez já estava agora 305, talvez já dê força para fecharem o contrato com a Índia, e depois eu acho que os preços vão voltar a cair aqui. Eu acho que é um voo de galinha, porque tem muito potássio, não tem como o preço subir, né? Pura e simplesmente é isso, tá? Agora, é totalmente verdade a pressão, quer dizer, a relação de troca é ótima e o preço é muito bom. Bom, agora, pode ser que o potássio caia um pouco, então seja um voo de galinha, como eu mencionei, mas dependendo do fósforo, que é o terceiro que eu vou falar agora, pode ser que ele caia com mais força. Fósforo é o problema, e fósforo é importantíssimo para a gente, para a safra verão. E fósforo, o que está acontecendo? O preço no Brasil está praticamente fixo a 560 dólares, 570 agora, desde finalzinho de outubro, início de novembro. É uma reta. Marcelo, que produto que está 560? Qual é o produto? O MAP. O MAP, tá? E no exterior, houve uma pressão muito forte, os preços nos Estados Unidos acabaram gerando uma distorção. O preço nos Estados Unidos de DAP, aí no caso é DAP, mas também MAP, subiu forte lá. Eles usam mais DAP, né? Usa pouco MAP. Mas subiram muito lá e o preço do DAP chegou a 720 dólares, quando no Brasil o MAP está a 570. Quer dizer, o preço chegou a ficar 20, 30, 150 dólares mais barato. Porque MAP e DAP, os preços são muito parecidos um com o outro, eles andam bem juntinhos. E o preço estava 150 dólares mais alto. Bom, a relação de troca com o DAP, ou com o MAP, a 570, tá ruim. Não é uma relação bonita. Nós estamos entre as 30% piores relações de troca dos últimos 5 anos. Por quê? Porque a soja caiu. Se a gente pegar o final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre do ano passado, a soja estava variando entre 14 e 15 dólares por bushel em Chicago. Nós estamos agora, chegamos a, se eu não estou enganado, a 11,20, agora estamos a 11,50, 11,60. É outro número, quer dizer, é pior do que 14,15, né? Então, obviamente, a relação de troca está bem pior do que foi o ano passado. Mas no ano passado, o que ocorreu? O preço também estava alto até março, abril, aí os preços derreteram, caíram muito. Então, no Brasil, ano passado, o preço caiu 33%, de março até final de maio, começo de junho. E nós chegamos a tocar um patamar de preço de 430 dólares por tonelada CFR Brasil, para MAP. E agora nós estamos a 570, estamos parados nisso, né? Mas veja o que aconteceu. Nos Estados Unidos, os preços caíram, até tomei nota aqui, já caíram 130 dólares nas últimas 4, 5 semanas. Ele saiu dos 720, ele já veio praticamente para encostar no preço do MAP no Brasil. Está um pouquinho mais alto. O MAP dele já está no nosso preço, igual ao nosso preço, um pouquinho mais baixo. Outros mercados muito importantes são a Índia. O preço na Índia e na China também, que é muito importante, porque ela está voltando ao mercado antecipadamente. Ela saiu em dezembro, que é normal, ela costuma sair, e ela voltou ao mercado agora a partir de março, já está chegando carga no Brasil. Os preços na China e na Índia caíram 50 dólares por tonelada nas últimas semanas. Então, todos os preços importantes mundiais estão caindo, por que cargas d'água? O preço no Brasil vai ficar 570, não há motivo para isso. Então, não sei se o preço vai cair 33% como caiu ano passado, mas que ele vai cair, ele vai. Ele tem que sair dos 570, no mínimo, vir para perto dos 500 dólares por tonelada, que é uma queda de mais de 10%. Se ele cair esses 10%, é possível que o potássio, só voltando ao potássio,
que o potássio tem esse voo de galinha que eu mencionei. Quer dizer, ele subiu 10, 15, vai ficar estável, pode cair um pouquinho, talvez suba mais 5, 10, mas é isso. Agora, se o MAP derreter no Brasil, porque essas quedas estão ocorrendo lá, para você ter ideia, nessa semana, há 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, o MAP nos Estados Unidos caiu $45. E ontem caiu mais 20. O MAP, né? Estou falando. Então as quedas estão sendo muito violentas. Então eu acho que agora os navios vão virar. Em vez de tentar ir para os Estados Unidos, que tinha $150 acima do Brasil, vão vir para o Brasil, que é quem tem que comprar. E nós estamos com a faca e o queijo na mão. Eu acho que as misturadoras, as grandes misturadoras brasileiras, têm que realmente forçar a barra, falar, cara, o preço está caindo no exterior, que nem louco, nos Estados Unidos derreteu, tem que baixar o preço para a gente. Rússia, baixa, para com isso. Por que você quer subir preço? Para quê? Né? Olha a relação de troca como está ruim, né? Porque eu já mencionei, nós estamos com soja a 11,50, não estamos mais com soja a 14,15. Então, tem que arrumar isso. Né? Celo, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que é interessante. O que é? A relação de troca atual está, vamos dizer, a soja está baixando, né? Mas como é que você enxerga para frente essa relação de troca lá para julho, agosto? Você acha que ela vai continuar, talvez melhore com a queda dos preços? Como é que você enxerga? Para falar da relação de troca, a gente tem 2 fatores. Um dos fatores é o preço do fósforo. Eu acho que o preço do fósforo vai cair. Como eu expliquei, pelo menos 10, 15% para chegar nos $500. Sai de 570, cai $70 para chegar nos 500. Mas, eventualmente, se ocorrer o que ocorreu no ano passado, pode ser que ele caia mais. Ele caiu 33% no ano passado, caiu o dobro disso. Aí ele vai para 440, 450, 460. Então, esse é um dos fatores. Agora, outro fator, você tocou num ponto crucial, é o preço da soja. Né? Então, eu não sou um especialista em grãos, obviamente eu participo do mercado, entendo o que está acontecendo, mas inclusive dentro da Stonex eu nem sou habilitado a falar sobre soja. Mas eu vou falar como um curioso, eu não estou falando como Stonex sobre soja. Quando a gente olha os estoques mundiais estão subindo de soja e de milho mais ainda. Então, o cenário para grãos não é uma maravilha. Mas, de novo, eu não sou especialista, então eu posso estar falando uma besteira tremenda. Mas em tudo que é commodity, quando o estoque sobe, o preço cai. Commodity é assim. Tá? Agora, por outro lado, nós estamos agora num período que a gente chama de apostas climáticas nos Estados Unidos. Por quê? Porque como eles estão começando o plantio, se chove, se não chove, se chove muito, se chove pouco, se chove só num lugar, se chove em todos, é tudo motivo para eles fazerem conta de quanto vai produzir a safra, ou quanto vai quebrar a safra. Né? E se eles acham que está quebrando a safra, o preço sobe, se eles acham que a safra não vai produzir mais, o preço cai. Então, esse período a gente chama de apostas climáticas em Chicago Board of Trade. E estamos entrando nesse período, acabamos de entrar nele. Então, pode ocorrer. De novo, eu não sei o que vai ocorrer nesse sentido. As relações de troca não são maravilhosas, como ele disse. Não são desastrosas, mas elas estão aí dentro das 30% piores relações de troca dos últimos 5 anos. Né? Então, não é dizer que o produtor está feliz, falando maravilha, porque o potássio, não, o potássio está muito bom, o potássio está no inverso. O preço do potássio é tão baixo pelos fundamentos ruins do produto que as relações de troca, apesar da soja não estar maravilhosa, estão entre as 30% melhores relações de troca dos últimos 5 anos. Então a argumentação de venda dos vendedores aí lá em final de fevereiro e início de março tinha todo sentido. Né? Não tem como você refutar. E, inclusive a nossa recomendação foi, olha, cara, você é muito conservador, compra aí pelo menos 30%, 40% que você precisa comprar, porque realmente é irrefutável a argumentação. Mas há uma chance de que potássio caia e caia mais, principalmente se o fósforo cair, que é isso que eu estou te falando. A gente está falando isso dos nossos clientes já há 2, 3 meses. Então essa é um pouco da situação. Agora, eu não sei a soja, para onde ela vai, eu não sei, não tenho essa bola de cristal. Marcelo, e nesse quadro de tensão hoje que nós estamos vivendo, continua a guerra da Ucrânia
com a Rússia, às vezes a Polônia já avisou que a guerra pode se ampliar, não é? Lá no Oriente Médio, continua Israel e Gaza, Irã, nesses últimos dias, né, ameaçando tremendamente piorar essa guerra, quer dizer, começar a atacar Israel, aí, né, pode envolver a Arábia Saudita, que é contra o Irã, pode envolver, né, toda a região ali, pode virar um barril de pólvora, né, e fica os Emirados Árabes, quer dizer, fica essa questão, né, que ali tem muito gás, né, muito petróleo. Se essas guerras se acirrarem, principalmente a do Oriente Médio, parece que realmente pode estar vindo uma coisa muito feia ali entre vários países ali. Qual é a tua perspectiva sobre as questões de fertilizantes? Isso pode afetar muito os fertilizantes? Eu acho que sim. Ele pode afetar um pouco mais quem é mais, vamos dizer, sensível, seria talvez o potássio primeiro, porque Israel é um produtor importante de potássio, Jordânia também produz um pouco, mas o potássio, de novo, está tão mal que o que Israel produz também não vai fazer toda essa diferença. Mas, em segunda análise, seria o fósforo. A Arábia Saudita é um produtor muito relevante, muito grande, hoje em dia, muito importante. Israel também produz alguma coisa, e acho que Jordânia também. E depois o nitrogenado, mas, vamos dizer, mais indiretamente, pelo problema do petróleo. Quer dizer, vamos voltar à minha resposta. Eu diria para o seguinte: eu não sou analista geopolítico internacional, não posso comentar, mas eu vejo muita gente falando disso, muita gente falando muito da Terceira Guerra Mundial, e muita gente falando, a Terceira Guerra Mundial já começou, na verdade, porque, na verdade, o que você tem é Estados Unidos, agora não, né, parou de apoiar a Ucrânia com armamentos super especiais, o que deu uma sobrevida à Ucrânia para ela combater efetivamente a Rússia. Então já haveria um pouco dessa guerra, né? E agora, com as eleições, o Congresso americano não permitiu que os Estados Unidos seguisse dando armamentos à Ucrânia, de modo que a Ucrânia está recuando, né, nas estratégias dela. Então, eu nem sei o que pode acontecer se estourar uma Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, se estourar uma Terceira Guerra Mundial, vai ser um caos em inúmeras coisas, não é só em fertilizante, em inúmeras coisas. Então, se nós olharmos os volumes de produção, como eu digo, o Oriente Médio não seria tanto problema. Obviamente seria para ureia, né, para nitrogênio, porque daí, não por Israel, que produz muito pouquinho, só para consumo interno, mas, logicamente, a produção em toda a região ali é imensa, né? No Catar, na Arábia Saudita também, no Irã. Então se tudo isso parar de fluir, obviamente é um problemaço, né? Um problemaço. Mas olha, Nelson, eu não sei se eu tendo, não vou dizer que eu seja otimista, mas que eu tendo a olhar que eu acho que os interesses econômicos acabam prevalecendo. Eu acho que todo o interesse ao redor de petróleo, nem tanto por fertilizantes, ali no Oriente Médio, é muito grande, Então, eu não sei se realmente nós vamos ter uma deteriorização tremenda desse cenário. Eu acho também que a gente tem que levar em consideração que, principalmente a mídia, a mídia gosta de ver sangue, na verdade, né? Quer dizer, quando fala, mas estourou essa guerra, a primeira pergunta que faz, mas e agora, o que vai acontecer com o fertilizante, né?
E a gente fala, não vai. Quando começou a guerra do Hamas, aí, Israel-Hamas, a gente fala, não vai acontecer nada. Né? E realmente não aconteceu nada. Né? Mas e agora, se isso aí se expandir para tudo? Olha, eu não sei dizer. Evidentemente, se estourar a Terceira Guerra Mundial, vai ser um problemaço. Né? Mas também vai ser um problemaço para tudo. Então, talvez grãos vai estourar de preço, fertilizante vai estourar de preço, nós vamos ter inflação mundial, vai ter um problemaço. O que eu vou fazer? Não sei. Então é um pouco disso. Né? Eu acho que a mídia, mesmo a mídia internacional, precisa de um pouco de sangue. Eles precisam de argumentos que indiquem que o problema é muito sério e que isso vai afetar tal e tal. E é verdade. Mas, de novo, os interesses econômicos costumam prevalecer, né? São interesses muito grandes. Marcelo, nós já vimos todos os cenários, né, que você apontou, então quero te agradecer muito a tua presença aqui de novo, sempre espetacular, orientando e dando informações muito importantes. Mas antes do final da entrevista, eu gostaria de saber se você tem alguma consideração final, assim, algum sumário, algum resumo, alguma coisa que você queira falar. Olha, a gente falou bastante aí principalmente do fósforo e do potássio, que são os mais importantes para a nossa bola da vez, né? Para a compra da safra verão. E tem um ponto interessante, nós vamos fazer nossa pesquisa, a gente faz uma pesquisa de negociação de fertilizantes a cada 3 meses. Nós fizemos a última em fevereiro, naquele momento nós identificamos que as compras para o segundo semestre, que basicamente é a safra verão, mas a gente faz com diversas culturas, com muita coisa. E a gente cobre uma área de plantio que a gente calcula da ordem de 40% a 45% da área de plantio de grãos brasileiros. Então é muita coisa. Né, quando nós concluímos essa pesquisa, em final de fevereiro, o Brasil tinha comprado só 20% do volume para o segundo semestre. Né? Então, eu acho que nós estamos andando na mesma direção e eu acho que o brasileiro que esperou até agora, ele devia julgar bem. Quer dizer, o potássio, de novo, é uma boa compra, não tem problema, mas o fósforo está muito alto, o fósforo precisa cair e eu acho que o brasileiro precisa comprar com uma certa estratégia, porque senão ele vai acabar tendo que engolir um preço muito maior, muito mais difícil, né? E acho que é isso, mas eu acho que tudo indica que o preço vai cair, está caindo no mundo inteiro, né? E agora então os navios vão vir para cá, porque nós somos quem vai comprar daqui para frente. Então, se não tem preço mais alto que o Brasil, obviamente as coisas vão vir para cá e a tendência de preço é que caia. Né? Então é isso, esse é o ponto. Marcelo, novamente, muito, muito obrigado. Grande abraço, Marcelo. Obrigado, abraço, Nelson, até a próxima.